Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIO Podcasts e conheça a rede ativista de vozes. Sig illa ad arcam reversest. Então ela voltou à arca. São Salvador da Bahia de Todos os Santos, capital da colônia, ou Salvador, Bahia, Brasil. O ano era 1591. Lá havia uma francisca, dentre as muitas franciscas batizadas assim, africanas, escravizadas e trazidas à força ao Novo Mundo. Mas a nossa Francisca era uma rainha. Chica Manicongo. Manicongo originalmente era um título para governantes do Reino do Congo. Uns dizem que, de fato, Chica era considerada uma divindade em sua terra. Outros, que esse era um termo usado pelos portugueses para a denominação das pessoas que vieram da região do Congo. A história, claro, foi apagada, não registrada, e a história da nossa Chica só veio à tona graças ao trabalho do antropólogo Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia, que encontrou nos anos de 1990 registros no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, antigo Arquivo Geral do Reino, em Lisboa, uma denúncia de sodomia feita em 1591 aos tribunais do Santo Ofício, a Inquisição. O denunciante, Matias Moreira, cristão vindo de Lisboa, o fez pois Chica se vestia tal qual sua identidade cultural e de gênero, coberta com um pano na cabeça preso com um nó para frente, e se comportava como bem queria. Era namoradeira e esse sopro de liberdade encontrado por Chica entre os becos sujos e casas imundas cheirando a opressão muito importunava o tal cristão velho. Mesmo no inferno da escravidão havia frestas, sempre escavadas pela gente negra. Fora interpelada por vezes pelo homem para que não se vestisse nem se comportasse daquela maneira, mas ela nunca o obedeceu. Quando, da visita da Santa Inquisição, Matias a denunciou por sodomia. Taxada pejorativamente como quimbanda, membro de uma quadrilha de feiticeiros sodomitas, Chica, para continuar viva, abriu mão de se vestir como lhe convinha e adotou o estilo de vestimenta tradicional para os homens da época. Francisco, Francisca, Chica. Qual era o seu nome antes de ter sido chamada de Francisco pelos colonizadores escravocratas? Perdeu-se nos cadernos contábeis que abafaram a sua liberdade. A revolta de Stonewall, movimento que é considerado como grande marco inicial da luta pelos direitos civis das comunidades LGBTQIAP+, foi liderada por duas mulheres transvestigêneres. Elas estavam lá fazendo história, mas muito antes, elas também já estavam aqui fazendo história. E é sobre um pouco dessa história feita aqui que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha, um podcast queer. E aí, bonitas! Mais um sextou com um episódio fresquinho de Kill Bicha entre nós. De 15 em 15 dias eu tô aqui, você sabe, destrinchando um tema importante da gente, pra gente, quase sempre com convidados, mas hoje é solo. Hoje é o Kill Bicha Old School, aquele formato solo que me consagrou, né? Na onde? Não sei. Nem na igreja eu sou consagrada mesmo, gente. Mais cedo teve Bom Dia Bicha com a minha amiga maravilhosa Bia Carmo, já ouviu? Se não ouviu, termina aqui que eu tenho taxa de retenção pra manter e já dá um play na Bia em seguida, porque hoje o episódio está aulas cria. E assim parece que a gente é um super canal, com uma equipe enorme, vários programas, vários apresentadores, mas é tudo fake, tá bom? Inclusive, dentro em breve estaremos abrindo campanha de apoio recorrente e eu conto contigo. E não adianta se esconder que tu é um dos 20 ouvintes dessa bagaça aqui, então eu sei quem você é. Mentira, gente. Eu não fico stalkeando você não, tá? Ok, alguns ouvintes eu stalkeio sim. Consegue distinguir? Bom, na abertura deste episódio, a história de Chica Manicongo, considerada a primeira travesti do Brasil. E para contar um pouco dessa história, eu pesquisei e encontrei o artigo Chica Manicongo, a transgeneridade toma palavra, de Jaqueline Gomes de Jesus, publicado na revista Docência e Cibercultura de 2019, que é uma publicação da UERJ,
à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Se você não conhece a Jaqueline, eu vou trazer aqui um trecho de uma matéria feita sobre ela pelo Jorge Rodrigues, social media do site da Casa 1. Jaqueline Gomes de Jesus é professora de Psicologia no Instituto Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora pela Escola Superior de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas e seu foco de produção é pesquisa e aulas nas áreas de saúde do trabalhador, gestão da diversidade, trabalho, identidade social e movimentos sociais, com ênfase em gênero e feminismos, orientação sexual e cor-raça. Mulher trans, a doutora se destaca por combater diariamente o lugar que é imposto pela sociedade para corpos como o seu. Lógico que aqui na descrição do episódio eu vou deixar link dessa publicação da doutora Jaqueline, a partir da qual escrevi a abertura do episódio, porque a leitura do artigo completo é necessária. E também vão ter links para a gente seguir e acompanhar o trabalho da doutora Jaqueline nas redes sociais. A canetada de milhões te contar essa história aqui. Uma mulher trans doutora que escreve sobre a primeira travesti do Brasil. Não é à toa que o episódio começa com uma citação do próprio artigo em latim, dizendo que então ela voltou à arca. Porque é sobre isso, né? Tem que respeitar e tem que lutar para que cada vez mais espaços que são negados a existências trans sejam abertos a elas, porque nossas histórias só serão contadas quando nós assumirmos essa responsabilidade e ocuparmos esses espaços. Inclusive, é por isso que estamos aqui também. Pessoas reais que existiram e resistiram, cujas histórias são contadas e são resgatadas por tanta gente que existe e resiste. Chica Manicongo através do olhar de Jaqueline Gomes de Jesus. As descobertas de Luiz Motti, que também nos levam a Tibira do Maranhão. Pessoas indígenas já contavam as histórias de sua existência, seguem contando com a propriedade de sua resistência. Mas em 2014, quando Motti lança seu livro São Tibira do Maranhão, a história ganha visibilidade dentro das comunidades LGBTQIAP+. Tibira foi um indígena da etnia Tupinambá e no Maranhão de 1614 foi capturado e executado por uma missão católica que passava pelo Brasil na época. Segundo Motti, uma execução arbitrária e sem autorização do Papa nem da Inquisição, orquestrada pelo religioso e etnomólogo francês Yves Devreux, frade capuchinho que integrou a expedição francesa ao Brasil colônia. Ainda segundo descrito no livro de Motti, outros relatos da época corroboram a ideia de como os europeus se chocaram com a diversidade sexual e lascívia exacerbada dos ameríndios. Em seu tratado descritivo do Brasil em 1587, o empresário, agricultor e historiador português Gabriel Soares de Souza escreveu que são os Tupinambá tão luxuriosos que não há pecado de luxúria que não cometam. Não contentes em andarem tão encarniçados na luxúria naturalmente cometida, são muito afeiçoados ao pecado nefando, entre os quais se não tem por afronta. Quem acompanha o Bom Dia Bicha já ouviu algumas matérias que demos por lá sobre como as sexualidades das pessoas indígenas donas da terra foram demonizadas e como isso, inclusive, apagou histórias e registros de existências LGBTQIAP+, dentre os povos originários. Tibira foi levado a um canhão instalado na muralha do Forte de São Luís. Amarraram-no pela cintura à boca da arma. De acordo com o livro intitulado História das Coisas Mais Memoráveis Acontecidas no Maranhão nos anos de 1613 e 1614, que o frade francês escreveu contando da sua vinda ao Brasil, quando lançaram fogo em presença de todos os principais, dos selvagens e dos franceses, imediatamente a bala dividiu o corpo em duas porções, caindo uma ao pé da muralha e outra no mar, onde nunca mais foi encontrada. Motti, em seu livro, atenta para o fato de que não há notícia no Brasil de nenhum outro condenado que tivesse sido executado assim, na boca de um canhão. A morte de Tibira é o registro de crime homofóbico mais antigo do país. As histórias das pessoas que vieram antes têm inspirado muita gente. As histórias têm esse poder, né? Estamos nos redescobrindo também através delas. Tanto Chica quanto Tibira se mantêm entre nós
Em Niterói, no estado do Rio, foi inaugurado em outubro de 2021 o Quilombo Urbano Chica-Manicongo, a partir da união dos coletivos negro e LGBTs Chica-Manicongo, Quilombo Alagbara e Transparente. Jatibira dá nome a um coletivo de visibilidade LGBTQIAP+, indígena, composto por jovens de diversas etnias, como Tuxá, Boé-Bororó, Guajajara, Tupiniquim e Terena. O coletivo Tibira busca dar visibilidade às narrativas de indígenas gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transgêneros. Também já falamos do Quilombo Chica-Manicongo e do coletivo Tibira em matérias que demos no Bom Dia Bicha. Só dá uma buscada aí no feed do podcast para você saber um pouco mais. Já a organização Outright Action International, a Comissão Internacional de Direitos Humanos de Gays e Lésbicas, desde 1994, tem um prêmio que busca reconhecer a coragem de pessoas que lutam pelas causas LGBTQIAP+, em todo o mundo. E há também uma organização pelos direitos lésbicos no Rio de Janeiro, focado principalmente nas mulheres negras. O que essas iniciativas têm em comum? Levam o nome de Felipa de Souza, que eu vou te contar quem foi agora. No ano seguinte à denúncia de Chica-Manicongo, a Salvador, capital do Brasil colônia, parece ter ficado sob vigilância da Santa Inquisição. O padre do Tribunal do Santo Ofício no Brasil, o português Heitor Furtado de Mendonça, recebeu denúncias de 29 mulheres pelo mesmo crime, relacionamentos entre elas. Uma delas era Felipa de Souza. 7 acabaram julgadas pela Inquisição, mas nenhuma delas foi punida de forma tão contundente quanto Felipa. O pesquisador Paulo Resulti conta em seu livro Mulheres do Brasil, a História Não Contada, que era muito comum experimentações sexuais entre mulheres jovens que acabavam por extravasar a sua energia sexual antes do casamento sem perigo de romper com a sua virgindade, com amigas e mulheres escravizadas. Uma dessas histórias chegou aos ouvidos do padre Heitor. Mulher de um homem influente da capitania, Paula de Siqueira, andava comentando sobre relações entre duas mulheres para suas amigas e isso teria despertado o interesse do visitador pela Santa Inquisição. Ela confessou um caso com Felipa de Souza. Resulti conta em seu livro que Felipa mandou para Paula diversas cartas de amor que trocaram beijos e afagos lascivos até que um dia transaram. Felipa era casada com um pedreiro, mas não perdia a oportunidade de seduzir outras mulheres e confessou ao inquisidor ter tido 6 parceiras num período de 8 anos, um escândalo na época. Heitor Furtado de Mendonça, então, a julgou culpada e veio a condenação. Ela seria açoitada publicamente. Felipa de Souza foi conduzida descalça pelas ruas de Salvador até a Igreja da Sé. Seus pecados foram enumerados publicamente e, terminado o ato, foi levada ao Pelourinho, onde foi presa e açoitada diante de todos. Então, teve seus bens confiscados, pagou não só penitências espirituais, mas também precisou pagar as custas processuais. Por fim, acabou sentenciada com o degredo para sempre para fora da capitania da Baía de Todos os Santos, conforme documento de 24 folhas manuscritas, frente e verso, guardado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Lisboa, em cuja capa se lê: número 1267, processo de Felipa de Souza, cristã velha, presa no cárcere do Santo Ofício. Os pilares do nosso orgulho são a ressignificação das nossas dores, né? Aliás, é sobre isso. Ressignificar não é fingir que não tá aí, que não existe dor, mas transformar isso em força. É bater no peito dizendo que a gente tá aqui e possibilitar que cada vez mais pessoas possam simplesmente ser quem são. Por que não existe o dia do orgulho hétero? Eles questionam. Porque ninguém morre, ninguém apanha, ninguém sofre violências por ser hétero. E a gente ouve muito sobre Stonewall, sobre esse grande ponto de partida no mundo para os movimentos LGBTQIAP+, mas a gente precisa contar mais as nossas histórias, conhecer nossas personagens, nossos feitos, nossa gente que brigou, que foi braba e que morreu para que a gente pudesse estar aqui. E já emendando nas nossas indicações de milhões, que a gente já tá indo para os nossos finalmente, o livro do Renan Quinalha,
Movimento LGBTI+, uma breve história do século XIX aos nossos dias, que saiu agora em junho pela editora Autêntica. Em tempos de autoritarismos e conservadorismos morais, nada como a história para nos ensinar e inspirar nas resistências do presente, sistematizando anos de estudos e elaborações em torno da temática da diversidade sexual e de gênero. Renan Quinalha compartilha neste livro reflexões teóricas e historiográficas em linguagem acessível, sem renunciar à profundidade das discussões, com o objetivo de atingir um público mais amplo interessado no universo LGBTI+. Esta obra destina-se tanto a pessoas que desejam investigar a fundo essa temática, como aquelas que estão dando seus primeiros passos nos estudos de gênero e sexualidade. Ela é, sobretudo, um convite à ação política e à luta por igualdade, diversidade e democracia. Essa é a descrição do livro no site da Amazon, e eu vou deixar o link aqui na descrição para a gente dar essa moral pro Renan, que, aliás, já vou aproveitar para divulgar também como indicação de no @Renan_Quinalha no Instagram. O Renan Quinalha é professor de Direito na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, coordenador adjunto do núcleo Trans Unifesp, que é o Núcleo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Assistência à Pessoa Trans, professor Roberto Farina, que é vinculado à Unifesp. Ele também é especialista da CNN Brasil, e a gente já deu algumas matérias que ele fez para a CNN lá no Bom Dia Bicha. Na descrição eu vou deixar o Linktree do Renan para você navegar lá pelas redes dele, pelos trabalhos que ele realiza, pelos livros que ele já publicou. O Renan é um estudioso, um ativista das nossas causas, um cara muito gente boa, então se você não conhece ainda, vale a pena conhecer. E por fim, nossa gata Isa Potter, uma das apresentadoras do Bom Dia Bicha, foi para a fase final da seleção para o Cruzeiro Colorido, o primeiro reality LGBTQIA+ do mundo, que vai ser gravado numa ilha em Angra dos Reis, tá boa? O que se sabe é que o reality está sendo produzido por uma produtora de ninguém mais, ninguém menos, olha o rolê aleatório, que o jogador Jardel. Ele que muito provavelmente você não saiba quem seja, mas eu sei porque ele foi um grande jogador do Vasco e do Grêmio, depois fez carreira em Portugal, inclusive participou agora do Big Brother de lá e foi um sucesso. Ele vai ser comentarista do Cruzeiro Colorido e eu quero essa diva lá, gente. Siga a Isa no @IsabellePotter, que eu vou deixar aqui na descrição também, para saber, para acompanhar como é que a gente pode ajudar para fazer a Isa entrar. Siga também o @Cruzeiro Colorido e já deixa muito amor para nossa Isa no post com a carinha dela. É o mais recente ou um dos mais recentes, dependendo de quando você estiver ouvindo pode. Vai ter Bom Dia Bicher no Cruzeiro Colorido. Só depende da gente. Bora, Queen! Obrigada, prefeitura. O Que o Bicha é um podcast queer, tem identidade visual de Rod Gomes, que ainda divide a produção e a edição comigo, GG, que apresento esta bagaça. O podcast ainda conta no seu feed com o Bom Dia Bicha, seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+, apresentado por mim, Rod Gomes, Zé Henrique Freitas, Isa Potter e Bia Carmo, e que vai ao ar de segunda a sexta às 6 da manhã. Já ativa as notificações aí na plataforma que você tá me ouvindo para ficar por dentro de tudo que está acontecendo nas comunidades LGBTQIAP+. O programa integra a Fio Podcasts, então conheça os outros programas da rede ativista de vozes. E não deixa de seguir a gente nas nossas redes, no @Cabepod no Instagram, no @BichaKill no Twitter. Se você veio até o final, compartilhe esse episódio nas suas redes, que é super importante. A gente é pequenininho ainda, então acredite, seu compartilhamento faz muita diferença pra gente chegar nas pessoas que ainda não conhecem a gente. No mais, lembre-se sempre de buscar conhecer e reverenciar a história das pessoas que abriram caminho para que possamos estar aqui hoje ocupando esse espaço. Nós aqui na Podosfera, você aí na sua vida, que possamos exaltar nossa ancestralidade e nos inspirarmos em suas existências. Fica firme e tamo junto na luta, tá? Obrigado por ter vindo até aqui. Um beijo.